Senhor, igreja. Amém. Irmão, pode se sentar? Espero que os irmãos prestassem bem atenção, porque vamos entrar no avião e vamos embora rapidinho, tá? Então, hoje tem que prestar atenção no que vai se falar. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, verso 34. A palavra do Senhor diz assim: então chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Na versão da Bíblia Mensagem, está dizendo assim: aquele que quiser vir após mim, reconheça a minha liderança, porque aquele que está na garupa não pode tomar as rédeas. E a Bíblia nos ensina, irmão, que Deus ele é um Deus de propósito. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, nós vemos que o homem ele peca, Deus ele começa a elaborar um plano de salvação. Deus mata um animal para cobrir o homem do seu pecado. Mais adiante nós vemos a Bíblia em Êxodo, relatando ali dentro do tabernáculo. Se você olhar para o altar de sacrifício, existia ali dentro também uma cruz. E quando você entra dentro do tabernáculo, você enxerga a cruz lá dentro também. E nisso Deus estava já nos trazendo uma manifestação daquilo que seu filho iria passar nessa terra. E se nós olharmos para o profeta Isaías, no capítulo 53, Isaías começa a descrever o sofrimento do justo. E aí aqui o garoto leu que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quando chega aqui no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus ele já começa a analisar os seguidores dele. Jesus começa a querer saber quem é que estava com ele realmente ou não. Porque em certa ocasião, algum deles, Jesus olhou para eles e falou assim: ó, vocês me seguem não por aquilo que eu sou, mas vocês me seguem por aquilo que eu tenho feito a favor de vós. Só que agora, Jesus, nesse capítulo 8, ele começa a dizer para a multidão e para os seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E se nós olharmos a palavra cruz no grego, ela significa escravos. Escravos ele era uma madeira em forma de T. E para nós é uma forma de um X. E ali a história nos diz que o governador romano, o imperador romano, ele começa a crucificar todos aqueles que não eram cidadãos romanos na cruz. Somente os cidadãos romanos que eram fiéis não eram crucificados na cruz. Só que se nós olharmos no Salmos capítulo 22, a Bíblia deixa bem claro para nós que o profeta Davi, o salmista Davi, nos diz assim: perfuraram as minhas mãos. E quando o salmista Davi profetizou a respeito de Jesus Cristo em Salmos capítulo 22, essa lei não era estabelecida em Israel. Começou pelos gregos a crucificação, depois se estendeu aos romanos. E toda vez que o imperador romano queria colonizar o lugar, ele enviava os seus súditos, os seus fiéis, e começava a colocar os costumes romanos daquele lugar. Então, se houvesse um infiel, era crucificado na cruz. E a Bíblia nos mostra que todo aquele que era crucificado na cruz era considerado como maldito. E que se nós começarmos a transcrever a Bíblia, decorrer sobre ela, só que para os romanos a cruz era a forma de vergonha. Para Satanás, a cruz era impedimento contra os planos dele. Mas para Deus, a cruz é propósito. Aleluia! E agora Jesus ele vem falar para nós e diz: se vocês querem me seguir, tome a sua cruz e sigam. E a cruz, imagine você, Jesus Cristo sendo crucificado naquela cruz. A crucificação era a pior morte que existia na época. Para nós entendermos, trazemos para o século XXI, era a mesma coisa de você pegar uma pessoa, colocar Jesus numa cadeira elétrica e deixar ele sendo eletrocutado aos poucos, morrendo aos poucos naquela cadeira.
que Jesus não abandonou a sua cruz. E a Bíblia nos diz que no livro de Lucas, Jesus se lança sobre a cruz para cumprir o propósito de Deus. E se ele entregou a vida dele por nós dessa forma, a Bíblia está nos relatando aqui, se for necessário de nós morrermos na cruz, literalmente, por amor a ele, nós temos que morrer. Então nós vemos que o caminho de Jesus é um caminho estreito, não é um caminho largo, não é um caminho cheio de maravilha. Só que o caminho de Jesus é um caminho de alto sacrifício. E nesse caminho só cabe você e a sua cruz. Nesse caminho não cabe as suas vontades, nesse caminho não cabe os seus desejos, nesse caminho não cabe os seus sentimentos, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Só que as pessoas, quando elas aceitam Jesus, elas acham que no Evangelho é como viver no mundo, no caminho largo, onde você tem liberdade de fazer qualquer coisa. Só que de acordo com a versão da Bíblia Mensagem, quem tem as rédeas na mão é Jesus. Quem é o líder, quem tem a liderança é Jesus. Se nós olharmos os três tipos de liderança que existem, existe a liderança autocracia, a liderança democrática e a liderança liberal. Só que se nós olharmos cada uma delas, a liderança autocracia é onde o líder ele está absorvendo de tudo. Os projetos acontecem, só que o povo se sente oprimido. Se nós olharmos para a liderança democrática, é onde o líder conversa com o povo e tem aquela liberdade do povo dar sua opinião. Só que, porém, o trabalho não começa a fluir como era para fluir. E tem a liderança liberal, aonde o trabalho não acontece nada. Só que existe a liderança de Jesus. A liderança de Jesus é como diz o anjo para Maria, que ele viria como pastor de Israel para ajudar o rebanho, para mostrar o caminho. E o caminho que Jesus está nos mostrando nessa noite é um caminho de alto sacrifício. E Jesus não quer que nós servimos a Ele por interesse próprio, porque tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, só estão servindo a Jesus por seus interesses próprios. Eles não querem carregar a cruz, eles não querem obedecer a Jesus. Eles obedecem a Jesus até aqui, ó. Jesus até aqui, o Senhor interfere na minha vida, mas daqui para cá não. Ou Jesus ele é o senhorio de todas as áreas da sua vida, ou você não tem parte no reino. E é Ele que está nos dizendo aqui: se nós o negarmos diante dos homens, Ele nos negará diante de Deus. E nós vivemos uma geração que é uma geração que eles não têm se importado com a cruz. É uma geração fraca, é uma geração frouxa, é uma geração que não quer viver o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho, muitas vezes as pessoas pregam flores, mas só tem espinhos. E esses espinhos, eles existem literalmente. Se nós começarmos a olhar para a vida dos apóstolos, nós olhamos que a vida dos apóstolos era uma vida de renúncia. E se nós quisermos seguir os caminhos de Jesus, nós temos que fazer como Ele fez. Renunciar nossa vida por amor a Ele. Nessa noite, como você está diante dele? Será que você está seguindo Jesus até suas vontades serem realizadas e depois você se afastar dos caminhos de Cristo? Será que Jesus ele é Senhor da sua vida, independentemente se as coisas andam bem ou se as coisas andam mal? Porque é muito fácil seguir a Jesus quando as bênçãos vêm. Quando Ele multiplica o pão, quando Ele multiplica o peixe, é muito fácil. Mas quero ver você seguir a Jesus quando você estiver na situação de Jó. Quero ver seguir a Jesus quando você estiver na situação de Pedro. Nós temos que nessa geração colocar nossa mente no lugar e entender que o Evangelho nunca prometeu flores para ninguém. Porque no João 16, Jesus ele diz bem claro: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. A Jesus preocupado com nossas vontades. Nós temos que deixar nossas vontades e deixar que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. O próprio Jesus Cristo ele disse assim, o escritor aos Hebreus: aqui estou, no teu livro está escrito ao meu respeito, aqui estou para fazer a tua vontade. E qual é a vontade que você tem feito? Quem é a vontade que tem falado mais alto dentro de você? Nós não podemos, igreja, mudar somente a direção, mudar somente o interesse da nossa vida e continuarmos a mesma pessoa. Deus. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, quando Jesus Cristo ele encontra com a mulher samaritana,
situação da vida dela, ela olhou para ele e falou assim: vejo que realmente tu és o profeta. E Jesus pensando: sou mais do que isso, sou o Messias. É verdade, Só que quando ela descobre que Jesus é o Messias, ela pede para Jesus explicar como se deve adorar. Aí Jesus começa a falar para ela: vai lá para o seu marido para mim. Ela falou assim: eu não tenho. Aí Jesus disse para ela: você tem. Você não tem, que está com você também não te pertence. Aleluia! Igreja, quando ela teve encontro com Jesus, essa mulher, se você não vê na Bíblia, nunca mais ela se prostituiu. Glória a Deus, aleluia! Ela se tornou uma evangelista e ganhou a cidade dela para Jesus. Aleluia! Só que ela decidiu carregar a cruz e ir até o fim. Como que está a nossa posição diante de Deus? Aleluia! Sendo que o que tem queimado dentro de nós é a vontade de voltar para trás e abandonar a cruz ou seguir a Jesus? Ou será que estamos ainda ardendo no nosso coração a vontade de usar as drogas que usavam no passado? Ou a vontade de se tornar um antigo ladrão que era no passado? Porque as pessoas elas acham que o evangelho, que o pentecostal é só pular, dançar, não. Há perseguição. E Jesus falou aqui bem claro para nós que nós seríamos perseguidos por amor a Ele, por amor a Ele. Eu quero dizer uma coisa: Jesus ele procura homens fiéis a Ele. A história nos relata sobre um homem chamado Demas. Demas foi um homem que andou com o apóstolo Paulo. A história nos relata que Demas ele cresce aos pés de apóstolo Paulo, de Lucas e Marcos. Agora imagine, um homem que viu o apóstolo Paulo pregando e os milagres acontecendo. O homem que via Lucas pregando, Marcos pregando e os milagres acontecendo. Imagine a experiência que esse homem tinha com Deus. E o nome Demas, no hebraico, significa que se consagrou. Só que o nome dele, no grego, significa consagrado à terra-mãe. Só que Demas, ele achava que o evangelho ele só era maravilhas. Ele achava que o evangelho era só ver milagres acontecendo, paralíticos levantando, Deus abençoando. Mas só que no ano 64 depois de Cristo, Nero levanta uma perseguição contra os cristãos. E Nero, ele começa a planejar um plano com os cristãos. O plano dele foi: eu vou colocar fogo em Roma e vou acusar com os cristãos. Quando Nero faz isso, os cristãos começam a ser perseguidos. Os cristãos começam a correr de um lado para o outro, porque eles seriam mortos. Nisso estavam lá em Roma Paulo e Pedro. E os cristãos sendo dispersos de cidade em cidade. Só que Demas, olhando para aquela situação e vendo seu pai na fé, aquele que ele se espelhava, pronto a se despedir da terra como libação ao Senhor, Demas ele começa a olhar para as perseguições. É a mesma coisa você olhar para o pastor João, para o pastor Sidney e saber que a qualquer momento eles podem ser mortos. Eu te pergunto: a sua fé está neles ou está em Jesus Cristo? Porque era assim Demas. E Demas, quando a perseguição se alastrou, a primeira atitude que Demas tomou foi aquilo que o apóstolo Paulo disse: Deus amou o século presente e me abandonou. Eu quero te perguntar uma coisa: você tem amado mais a Jesus ou você tem amado mais esse século? Porque se você amar, se você achar a sua vida aqui, você vai perder ela. Mas se você perder a sua vida aqui por amor a Cristo, você vai achar ela no seu lugar. Não adianta nós estarmos aqui na casa de Deus e no nosso interior nós estarmos como Demas, desviados, longe de Cristo, não querendo carregar a cruz. E Jesus Cristo ele deixou um convite para nós: se vocês querem me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nós não podemos agora. Deus deixou de ser aquele que se consagrou para se cumprir na vida dele aquilo que diz em grego: consagrado à noite eterna. Não adianta nada você ganhar o mundo aqui e perder a sua salvação. Não adianta nada você correr atrás de tesouros aqui e naquele dia você não poder entrar pelos portões celestiais. Não adianta nada você guardar tesouros nessa terra, se envergonhar diante de Jesus aqui, sendo que naquele dia ele vai te envergonhar diante dos anjos e diante do Pai.
Pai. Nós temos que, chegou o tempo de nós cairmos na realidade. Chegou o tempo de nós realmente saber qual é o tipo de identidade que nós carregamos. Se nós somos cristãos realmente ou não. Porque não adianta nada nós cantarmos bonito, nós falarmos bonito, se o nosso coração está longe de Deus. E foi o profeta Isaías que profetizou: ao povo que me honra com sangrado, que nosso coração está longe de mim. E a história nos diz que Tiago, irmão de João, quando pegaram ele, martirizaram ele, enfiaram uma espada nele. Só que eu acho lindo nessa história é que quando o soldado que estava levando João para ser martirizado, ele olha para João e diz: eu também sou cristão, me perdoa. João olha para ele, dá um sorriso, e a história nos diz que os dois foram martirizados no mesmo lugar. Eles não negaram Jesus, eles carregaram a cruz dele até a morte. E a tradição nos diz, embora nós não pregamos a tradição nos diz que certa vez Pedro estava sendo perseguido porque queriam matar ele. E Pedro começou a correr, e quando de repente passa perto de Pedro, Jesus. E Pedro olha para trás e chega: mestre, onde o senhor vai? Jesus olha para Pedro e diz: eu vou ser crucificado novamente, Pedro. Pedro entendeu que era necessário que ele fosse morto. E a história nos diz que quando Pedro chega diante dos soldados de Roma, diz: me crucifica, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Esses homens amavam Jesus fielmente. Eles consagraram sua vida na sua totalidade. E nós, como nós estamos? Como nós estamos vivendo? Será que nós achamos que vou vestir uma roupa bonita engana as pessoas? Será que nós achamos que falar bonito, falar tantos originais engana as pessoas? Sabe como nós somos conhecidos? Por ter um relacionamento com Jesus Cristo. Se nós não vivemos um relacionamento com Jesus Cristo, não vale a pena. Você só mudou de endereço, mas sua vida continua a mesma. Eu não vou mais servir a Jesus porque eu não consigo um casamento. Azar do céu. Eu não vou seguir mais Jesus porque as portas não se abrem. Quem vai perder é você. Porque a qualquer momento o arrebatamento acontece. Eu te perguntei, a eternidade você vai passar? Você está disposto a passar a eternidade chorando, gritando, enganchando os dentes? Você está disposto a viver uma vida, sofrer a eternidade e lembrando por que eu fui abandonar a cruz? Por que eu não segui a Jesus? Abre a Bíblia comigo em 1 Pedro 2,21, rapidinho. Eu preciso passar o microfone. 1 Pedro 2,21. Se alguém achou antes que eu tenho que fazer o favor. Eu vou ler do versículo 19. A Bíblia nos diz assim. 1 Pedro capítulo 2, 19. A palavra nos diz: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar ações recebidas por teres cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo, para que sigam os seus passos, ou para que sigam as suas pisaduras. Ele não cometeu pecado algum, e nenhuma mentira foi encontrada em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Claro, a Deus. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados, e sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas.
Deu para entender o que esse versículo diz? Que tal nós sermos como Paulo? Que quando foram martirizar ele, ele mesmo ofereceu sua cabeça para ser dissipado nele. Que tal nós começarmos a tomar o exemplo da igreja primitiva? Carlinhos, mais sangue vai rolar. Quanto mais sangue rolar, mais a igreja cresce. Porque foi assim que a igreja primitiva cresceu. E a igreja, irmãos, entenda uma coisa, ela não vai mudar a identidade dela. Você quer continuar servindo a Jesus? Tome a sua cadeira elétrica e continue nela. Jesus vai te abençoar, vai. E o sofrimento, Carlinhos, vai continuar também. Nós não podemos ficar de olho na teologia da prosperidade e nem na teologia do positivismo. São duas teorias que estão acabando com o nosso evangelho. Porque isso leva que se você estiver sofrendo, Deus te abandonou. Se você estiver doente, Deus te abandonou. Mas o que dizer de Lázaro e um homem rico? Um que estava lá, na porta do homem rico, cheio de úlcera, cachorro lembrando as suas úlceras, foi para o céu, e o rico que não tinha a presença de Deus foi para o inferno. O que dizer? Carlinhos, quer dizer que a nossa vida é só sofrer? Não. A Bíblia nos diz que Deus nos abençoa. A Bíblia nos diz que Deus ele provê. Se ele cuida dos pardais, ele também vai cuidar de você. A Bíblia é categórica nisso. Só que a nossa visão, o nosso propósito, não pode ser as bênçãos. Porque se você quiser as bênçãos, você vai deixar o dono delas. É por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida. Porque infelizmente, na nossa vida nós somos muitos infiéis a Deus. Nós só adoramos a Ele quando as coisas estão ruins. Quando as coisas melhoram, nós fazemos igual o povo de Israel. Abandonamos a cruz e começamos a idolatrar outros deuses. Então, irmãos, vou deixar esse versículo para vocês meditar. Como foi passado. Se alguém quiser vir após mim, aceite a minha liderança. O que está na garupa não pode tomar as rédeas. Quer morar no céu? Toma sua cruz. Deus quer levantar uma geração perfeita. Deus quer levantar profetas fiéis. Mas é necessário que nós entendamos a vontade de Deus. Gostaria que vocês se levantassem do seu lugar. Gostaria que nessa hora nós fizéssemos